Para você que nos acompanha pela rede. Seguimos aqui com as informações na Jovem Pan. Inclusive, Jair Bolsonaro recebeu hoje a visita de Tarcísio de Freitas na Papudinha. Vamos acionar a Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes. Júlia, seja bem-vinda, ótima noite a você. O governador de São Paulo, então, defendeu a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi isso? Foi exatamente isso, Caniato. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Hoje, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois de ter visitado o ex-presidente Jair Bolsonaro ali na Papudinha, em Brasília, foi questionado pelos jornalistas também sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, sobre como o ex-presidente estaria. E aí, nessa oportunidade, ele aproveitou para defender que Bolsonaro saia do presídio, mas vá cumprir a pena em regime domiciliar. E aí a gente tem um trecho dessa fala de Tarcísio de Freitas e a gente acompanha agora. Uma pessoa que tem 70 anos de idade, que sofreu um atentado, que quase morreu, uma pessoa que passou por uma série de cirurgias de abdômen, uma pessoa que tem comorbidades. Então eu defendo e vou continuar defendendo e vou trabalhar isso no que eu puder, que ele possa ir para casa para que ele receba o amparo e os cuidados da sua família. Nessa mesma oportunidade, Tarcísio de Freitas também aproveitou para reforçar que vai se candidatar à reeleição, que a intenção dele é se candidatar à reeleição pelo estado de São Paulo ao cargo de governador. E isso vem na linha, Caniato, daquilo que Tarcísio de Freitas já tem dito nos últimos meses, né? Não são só nos últimos dias, mas ele já vem nessa linha dizendo isso desde o ano passado. E aí, Tarcísio também aproveitou para dizer que, abre aspas, faz parte do time, fecha aspas, daqueles apoiadores, fazendo uma referência ao atual senador e já pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Mas cabe a gente lembrar que ele não usou o nome de Flávio Bolsonaro nessa fala. A gente também tem um trecho dessa afirmação de Tarcísio. Vamos acompanhar? O mesmo que eu tive em 2022. Me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum dissenso com relação a isso. Essas respostas de Tarcísio de Freitas vieram bem firmes, né? A gente consegue perceber até uma certa irritação na fala de Tarcísio, mas ele diz aí, naturalmente, vai vir então esse apoio já de um indicado mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente precisa lembrar que essa visita durou cerca de 2 horas ali na Papudinha, uma visita que anteriormente, ontem mesmo, a gente trouxe aqui no Pingos nos Is, que seria um papo de amigos, era isso que a gente tinha, né, que foi divulgado, inclusive pela imprensa, que os próprios envolvidos teriam dito. Esse papo seria um papo de amigos, mas esse encontro, a gente também precisa lembrar, foi adiado ainda na semana passada, jogado agora para essa semana, aconteceu então nessa quinta-feira. E o motivo que Tarcísio de Freitas teria dado para o adiamento desse encontro seriam motivos pessoais, além de agendas aqui em São Paulo, que na verdade não aconteceram. Volto com você, Caniato. Será? Legal. Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa visita de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro. Valeu, Júlia. Grande abraço, bom trabalho para você. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, a nossa repórter Júlia Firmino trouxe detalhes da visita de Tarcísio de Freitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. 2 pontos importantes. Um, ele reafirma e pede que a justiça conceda a prisão domiciliar ao ex-presidente, enfim, elencando uma série de problemas de saúde que Jair Bolsonaro enfrenta desde a facada. E, por fim, a Júlia trouxe as manifestações de Tarcísio em relação às eleições, né? Os bastidores da política, e ele reafirma, disse que é um assunto cerrado, questão fechada, e irá disputar a reeleição ao governo do estado de São Paulo. Enfim, muitos articulistas, analistas trataram disso na Jovem Pan e também em outros veículos de comunicação, de que partidos estariam esperando a traição de Tarcísio, né? Que no final das contas, aos 47 do segundo tempo, ou no finalzinho do prazo, Tarcísio poderia aparecer como uma surpresa, a ele sim o candidato à presidência da direita, que ele queria unir todos os partidos de direita e centro-direita. Não sabemos o que vai acontecer, é preciso aguardar, mas deixa eu passar para os nossos comentaristas, passar para o Dávila, que está com um sorriso maroto. Você, Dávila,
como interpretar o posicionamento de Tarcísio de Freitas. Convicto, né? Parece que fechou questão em relação à questão que envolve a disputa à reeleição no estado de São Paulo. Parece que é isso. É isso mesmo, Caniato. Tarcísio de Freitas é um político coerente. Ele sempre deixou claro que não disputaria a presidência da República contra alguém que não seja indicado por Jair Bolsonaro. Isso foi sempre claro, nítido. O que acontece é que o Centrão fica confabulando, soltando notinha, instigando jornalista, cochichando na orelha de jornalista para dizer que Tarcísio vai ser o candidato, pode ser, no 47 segundo tempo. Não tem nenhum sinal que isso vai acontecer. Tarcísio de Freitas é um jovem político, tem um enorme futuro pela frente e ele não quer ser marcado pela traição ao seu padrinho político. Então, é uma história, isso aí é confabulação de Centrão com jornalista, não vai lugar algum esse negócio. O candidato é Flávio Bolsonaro e o outro candidato da direita provavelmente sairá do PSD. Este é o quadro que nós temos. O resto é especulação. E por isso, como bem disse você e a nossa repórter, até um certo tom de irritação na voz de Tarcísio. Sim. Pô, vocês ficam fazendo a mesma pergunta o tempo inteiro. Eu já disse que o candidato é Flávio Bolsonaro, vou apoiar o Flávio Bolsonaro. Acabou. Questão fechada. A candidatura de Flávio provou nesses primeiros 2 meses, ou vamos começar fevereiro aí, que a candidatura para valer. Dezembro, janeiro ele trabalhou nesse sentido, fevereiro a candidatura se consolidou. Hoje ele está em primeiro lugar aí entre os candidatos de direita e no segundo turno está na margem de erro com Lula. Como é que uma pessoa dessa vai abrir mão de uma candidatura presidencial? Não faz o menor sentido. Então, vamos olhar as coisas com realismo. Realismo é Flávio Bolsonaro é o candidato ungido pelo presidente Bolsonaro e a direita tem chance de construir uma candidatura forte, sólida, com algum dos 3 governadores do PSD. Principalmente o nome aí de Ratinho Júnior se despontando um pouco mais à frente do que os demais. E mostra que no segundo turno nem foi anunciada ainda a candidatura de Ratinho Júnior e ele já está ali com 4, 5 pontos só atrás do Lula. Ou seja, na hora que essa candidatura for anunciada, assim como foi a de Flávio, tem enorme chance de crescer. Ou seja, teremos 2 candidatos competitivos com condições extraordinárias de vencer Lula no segundo turno. Só para não perder a discussão, vou pedir rapidamente para você, Dávila, você não vai fugir da história do Novo, não, tá? O que você acha da possibilidade de Zema fechar chapa com Flávio? Eu acho que é o sonho de consumo do PL e de Flávio Bolsonaro ter um vice como o Zema, porque, na verdade, traz o governador do segundo maior colégio eleitoral do país e, certamente, o segundo maior colégio eleitoral do país tem um peso decisivo nas eleições presidenciais. Agora, como eu já reafirmei aqui nos Pingos nos Is, eu não acho uma boa coisa para o Partido Novo. O Partido Novo que se consolida cada vez mais como um partido liberal de direita e que, para ter personalidade própria, ao ficar à sombra de Flávio Bolsonaro, vai prejudicar o trabalho desta construção de uma alternativa liberal que o Brasil tanto precisa. Ainda que não seja uma estratégia, né? Essa história de vai ou não vai, quem é que vai ser o nome da direita, vão todos apoiar um único nome ou vão adotar um modelo chileno, né? Cada partido lança o seu candidato. Isso não bagunça a estratégia para o outro lado? Ou seja, ainda que a esquerda tenha somente um nome, isso também não bagunça um pouco as estratégias daquele candidato que tentará a reeleição, atual presidente da República, Musa? Olha, eu acho que no primeiro turno não. Pode dar um cardápio maior, um leque maior, dar uma diversificação disso, mas no segundo turno eu acho que está ficando afunilado. Eu concordo muito com o Dávila que, se de fato a campanha for de Flávio Bolsonaro, me parece que ele tem uma possibilidade de ganho muito maior dos números atuais do que o próprio Lula. Veja, é o que eu sempre menciono. O Lula não é que ele é apenas o candidato agora. Ele é um eterno candidato. Ele está em candidatura desde quando? Acho que desde 89, se não me engano, eternamente. Então, ele é conhecido, ele já tem o histórico, ele iria para um quarto mandato. E mesmo assim,
ele, com a máquina na mão, gastando mais quase 90 bi esse ano, aumentando os gastos em termos reais por volta de 10% ao ano, na média, desde que ele voltou, a rejeição dele não consegue romper para baixo a barreira dos 50%. Então, ele tem essa tarefa difícil. Ele vive em campanha, está há 3 décadas em campanha e dominando o executivo há muito tempo, e a barreira dele da rejeição está lá, nos 50%. Mais ou menos parecida ali com o do Flávio. E como o Dávila falou, sequer começou a campanha de fato. E mesmo assim, os números já estão. Hoje saiu mais uma pesquisa que no segundo turno ele empataria, tecnicamente, perderia ali de forma marginal para o Lula, acho que 1,5 ponto percentual de diferença. Então, me parece que se ele mantiver, e não tem por que ele deixar de ser com esses números expressivos, sem de fato começar a candidatura, me parece que o cenário desenha para esse. O que eu acho é que não atrapalharia para o Lula. O Lula, me parece que se ele de fato concorrer, ele já está no segundo turno. A questão é com quem será. E o que está desenhando parece ser realmente a do Flávio. Pois é, pessoas ligadas ao Partido Liberal e que têm algum tipo de interlocução com Flávio Bolsonaro chegaram a revelar que alguns nomes preferidos, digamos assim, daquele núcleo duro de Flávio Bolsonaro. E esses nomes seriam Ratinho, Zema e Tereza Cristina, nessa ordem. Então, esses 3 nomes estariam sendo tratados, trabalhados para fechar a chapa com Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar. Você, Mota, quer acrescentar alguma coisa? Finalizar essa discussão? Especulação, Canhato. O que a gente está vendo é um monte de especulação que eu acredito tem pouca base na realidade. É muito difícil se fazer uma leitura do que está acontecendo hoje, com todas essas forças, esses escândalos, esses absurdos acontecendo, com toda a insegurança política. A gente está vendo aí imagens de Jair Bolsonaro preso em regime fechado, condenado, acusado por um golpe de Estado que não aconteceu. É muita coisa anormal acontecendo. Eu não acredito que dá para a gente fazer uma leitura da cena política como se tudo estivesse completamente normal. Pois é, e aí essa informação que nós temos aqui indica 3 partidos distintos, né? É preciso olhar para o PSD de Ratinho Júnior, Romeu Zema do Partido Novo e Tereza Cristina do Progressistas. Quando a gente olha para as siglas, me parece que seria mais fácil, em razão das figuras que acabam administrando, dirigindo esses partidos, que haveria talvez uma facilidade maior em fechar como Progressistas de Tereza Cristina. Mas isso, naturalmente, é uma situação que necessitará de muita negociação, articulação, e a gente segue acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui e discute com os nossos comentaristas. Quer acrescentar alguma coisa? Você pediu a palavra, Dávila? Não, eu só acho que tem uma outra combinação que pode acontecer, é se um dos candidatos do PSD topar ser visto do Flávio Bolsonaro. Essa é uma outra história que pode acontecer também nas especulações. Então a gente precisa ficar atento. Nós só vamos saber esse grid de largada da campanha presidencial no fim de março, quando termina aí o prazo de renúncia dos governadores. Aí nós vamos saber. Tudo é possível hoje nessas conversas. O que nós vimos hoje é Flávio Bolsonaro tentando se aliar a Romeu Zema, por um lado, e o PSD tentando montar uma candidatura da direita para ser parceira ou, evidentemente, concorrente no primeiro turno de Flávio Bolsonaro, para tentar acomodar os demais votos da direita que gostariam de uma outra candidatura que não tivesse o sobrenome Bolsonaro. Este é o cenário de hoje. Tudo pode mudar? Lógico, tudo pode mudar até março. Mas, do jeito que eu vejo hoje, dificilmente isso vai acontecer. Temos aí uma definição do PSD, Flávio Bolsonaro e certamente a candidatura de Lula. Pois é, mas digamos que para fechar a chapa com Flávio, o PP, o Partido Progressista, estaria um pouco à frente dos demais por conta da facilidade de interlocução entre os dirigentes do PL e do PP, mas aí haveria essa disputa, né, entre Tereza Cristina e Ciro Nogueira. Ciro nos... Pois não, vai lá, Dávila. Não, o problema não é o PP, é a União Brasil, essa briga, essa união que é uma desunião, isso aí não vai dar certo. Porque
Na verdade, se o PP fecha com o Flávio Bolsonaro, o União Brasil vai ser arrastado para dentro da aliança com o Flávio Bolsonaro, o União Brasil que está louco para pular para o outro lado. Então, esse é o problema. Essa federação, Caniato, não sei se esse casamento dura até as convenções partidárias.